Você já passou por uma situação em que parecia que Deus estava testando o seu coração? Já se sentiu acusado injustamente, sem entender o que aquilo estava acontecendo? Ou já percebeu que algumas circunstâncias da vida parecem revelar quem realmente somos por dentro? Na Bíblia, existem momentos em que Deus permite situações difíceis, não para destruir alguém, mas para transformar o caráter de uma pessoa. Em Gênesis 44, vemos um desses momentos. José cria uma situação que parece uma armadilha, mas na verdade é um teste de caráter para seus irmãos. E nesse capítulo acontece algo surpreendente. Um dos irmãos demonstra uma transformação profunda. Eu sou o Rodrigo e você está no canal Fé e Escritura. Aqui nós mergulhamos na palavra de Deus para entender melhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar através das Escrituras. Hoje vamos entender por que José fez esse teste, o que Deus estava revelando no coração daqueles homens, e como esse capítulo aponta algo muito maior na história da redenção. Se você gosta de estudos bíblicos que aprofundam o entendimento das Escrituras, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Agora, vamos para o texto de hoje. José deu esta ordem ao administrador da sua casa: encha de mantimentos os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponham o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E colocam o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com os seus jumentos. Saíram da cidade e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo, os outros ficam livres. Eles se apressaram, cada um colocou o seu saco de mantimento no chão e o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então eles rasgaram as suas roupas, cada um carregou de novo o seu jumento, e eles voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a sua ira contra este seu servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: vocês têm pai ou mais algum irmão? E respondemos ao meu senhor: temos um pai velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe,
e seu pai o ama. Então o Senhor disse a estes seus servos: tragam o jovem para que eu o veja. Respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a estes seus servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras de meu senhor, nosso pai disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá. Mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais ouvi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. Estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Porque como poderei voltar ao meu pai, se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. José ordena a seu administrador algo estranho. Ele manda: encheu os sacos de comida dos irmãos, devolveu o dinheiro deles e escondeu seu copo de prata na bagagem de Benjamim. Depois que eles partem, José envia seus homens para persegui-los. A acusação é grave: roubo. Mas por que José faz isso? Porque José quer descobrir uma coisa: seus irmãos ainda são os mesmos homens que o venderam como escravo. Anos antes, eles traíram José por inveja. Agora, José quer ver se eles fariam o mesmo com Benjamim. Era um teste. Quando o copo é encontrado na bagagem de Benjamim, os irmãos ficam em choque. A reação deles revela algo importante. A Bíblia diz que eles rasgam as roupas e voltam imediatamente para a cidade. Isso mostra algo diferente do passado. Anos antes, quando venderam José, eles simplesmente seguiam suas vidas. Mas agora, eles não abandonam Benjamim. Eles voltam juntos. Isso já revela uma mudança no coração deles. Quando chegam diante de José, Judá diz algo significativo: Deus descobriu a nossa culpa. Judá não está dizendo que roubaram o copo. Ele está reconhecendo algo maior: a culpa antiga, o pecado que cometeram anos atrás contra José. É como se o peso da consciência estivesse finalmente vindo à tona. Muitas vezes, Deus usa circunstâncias para trazer à luz pecados que estavam escondidos. Esse é o ponto mais poderoso do capítulo. Judá faz um discurso longo diante de José. Ele explica o sofrimento do pai, o amor de Jacó por Benjamim e o risco que seria perder outro filho. Mas o momento mais impressionante vem no final. Judá diz: que este seu servo fique em lugar do jovem como escravo. Em outras palavras, Judá se oferece para sofrer no lugar de Benjamim. Isso é completamente diferente do que aconteceu no passado.
Foi Judá quem sugeriu vender José como escravo. Agora ele está disposto a se tornar escravo para salvar o irmão. Isso é arrependimento verdadeiro. Arrependimento não é apenas sentir culpa. Arrependimento é mudança de coração e atitude. Existe algo ainda mais profundo aqui. Judá se oferece para sofrer no lugar do irmão. Séculos depois, é da tribo de Judá que virá o Messias, Jesus Cristo. Assim como Judá disse, eu ficarei no lugar dele, Jesus fez algo ainda maior. Ele tomou o nosso lugar. Esse capítulo aponta para um princípio poderoso da redenção. Alguém inocente se oferece para salvar outro. Gênesis 44 nos ensina algumas verdades profundas. Primeiro, Deus às vezes permite testes para revelar o que está no nosso coração. Segundo, o verdadeiro arrependimento produz transformação real. E terceiro, toda a Bíblia aponta para um Salvador, que viria para tomar o nosso lugar. Assim como Judá se ofereceu por Benjamim, Cristo se ofereceu por nós. Agora, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra como o Senhor trabalha no coração das pessoas. Assim como o Senhor transformou o coração dos irmãos de José, nós também pedimos que o Senhor transforme o nosso coração. Se existem pecados escondidos, orgulho ou dureza dentro de nós, revela isso à luz da Tua verdade. Ensina-nos a viver em arrependimento verdadeiro. E, acima de tudo, obrigado por nos ter enviado Jesus, que tomou o nosso lugar e pagou o preço pelos nossos pecados. Que possamos viver uma vida que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Se esse estudo bíblico edificou a sua vida, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos estudos, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que também ama a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.